Tem momentos na vida em que a gente simplesmente perde a vontade, né? Não é exatamente tristeza, mas também não é que esteja de tudo ruim. É só que, sei lá, parece que faz, tanto fez. Você recebe uma mensagem, não tem vontade de responder, alguém aparece com uma oportunidade, você pensa, sei lá. As coisas que antes te animavam já não provocam mais o mesmo brilho. E talvez alguém diga, poxa, mas você tem tanta coisa boa acontecendo, por que você não consegue aproveitar? Olha, né? Só que às vezes essa pergunta também traz um certo incômodo que chega a machucar, né? Porque nem sempre a gente consegue explicar o que está acontecendo dentro da gente. E é aqui que hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre esses momentos em que a vida ela continua acontecendo, mas a gente parece ter saído um pouco dela, sabe? Tudo isso porque hoje o nosso encontro é com o 4 de copas. E esse arcano, para mim, ele é muito interessante porque ele não me parece falar simplesmente de ingratidão, como algumas interpretações mais tradicionais fazem, né? Eu vejo sim uma pessoa cansada, entediada, até de esperar, de desejar, cansada de criar expectativa e depois se decepcionar. E chega uma hora em que a gente pensa, quer saber? Eu não quero mais é nada. Só que aí existe uma grande diferença entre não querer alguma coisa, né, e não conseguir mais sentir vontade de alguma coisa. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que o 4 de copas nos faz. Você realmente não quer? Ou está tão decepcionado que não consegue mais desejar? Porque quando a gente se decepciona muitas vezes, começa a criar uma estratégia de proteção. Se eu não espero, eu não me frustro. Se eu não desejo, eu não sofro. Se eu não me entusiasmo, ninguém pode tirar aquilo de mim. E sem perceber, a gente transforma a própria vida numa sala de espera e fica ali, parado, observando, esperando alguma coisa acontecer, mas sem participar muito do que está acontecendo. E olha que curioso o 4 de copas, né? Nessa imagem tradicional, existe essa pessoa que está ali sentada, aparentemente indiferente, mas enquanto isso tem uma mão que está ali, né, oferecendo uma taça. Ou seja, a oportunidade ela está aqui, mas essa pessoa não olha para cá. E eu acho muito perigoso interpretar isso simplesmente como, olha só, você está aí reclamando e a vida está te oferecendo as coisas, abre os olhos, olha para cá, deixa, você está correndo o risco de não aproveitar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa viveu, né? O que aquela pessoa está ali vivendo, porque talvez ela esteja assim cansada, ela tenha acabado de perder alguma coisa, talvez ela tenha recebido tantas ofertas erradas que agora desconfia de qualquer coisa que se aproxime dela. Então, talvez ela simplesmente precise ficar quieta por um momento. E isso também é muito do humano, porque nem toda pausa é procrastinação, nem todo desinteresse é ingratidão, né? Autossabotagem nem sempre tem a ver com recusa. Às vezes, a alma está pedindo silêncio para descobrir novamente o que deseja. Só que, claro, existe o ponto de atenção, porque descansar do desejo é muito diferente de desistir dele.
E talvez seja aqui que o quatro de copas fique realmente interessante para a nossa vida, porque ele não pergunta por que você não aceita o que está sendo oferecido. A pergunta que eu trago, ou que eu acredito que ele traga, é: o que aconteceu com você para que já não consiga reconhecer aquilo que você mesmo deseja? E para mim essa pergunta muda tudo, porque talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: tá, eu não tenho oportunidades, não aparece ninguém, nada acontece, nada muda. Mas será que realmente nada está acontecendo? Ou será que você está tão fixado naquilo que não aconteceu, né? Ou que você não quer mais, que não consegue mais perceber aquilo que está acontecendo em volta? E eu não estou falando para você sair aceitando qualquer coisa, muito pelo contrário, né? O quatro de copas não é nenhum convite para baixar a sua régua. É um convite para olhar para dentro e descobrir se a sua régua ela ainda representa aquilo que você realmente deseja, ou se ela foi construída a partir das suas frustrações. Porque às vezes a gente não está esperando o que quer, está esperando que a vida finalmente repare uma injustiça. E são coisas muito diferentes, percebe? Eu quero que aquela pessoa volte. Eu quero que reconheçam o meu valor. Eu quero que aquela oportunidade aconteça. Eu quero que a minha vida seja como eu imaginei. E enquanto isso não acontece, a gente rejeita todo o resto. Só que a vida raramente chega pela porta que a gente desenhou. Ao contrário, muitas vezes, na verdade, ela chega pela janela. Às vezes chega de um jeito completamente diferente. E muitas vezes chega quando a gente ainda está de braços cruzados. E muitas vezes dizendo: ai, saco, não era isso. Então, por isso, talvez a pergunta do quatro de copas para hoje seja: você está dizendo não porque sabe o que quer ou porque já não consegue mais sentir vontade de querer alguma coisa? Talvez você não precise tomar nenhuma decisão hoje, precisa apenas olhar. Olhar para aquilo que está diante de você. E aqui a gente pode falar de olhar para uma conversa, para uma possibilidade, uma ideia, uma pessoa, até mesmo para um caminho que você ainda nem considerou. Mas principalmente olhar para dentro, porque existe uma diferença muito bonita entre estar em paz com o que se tem e estar anestesiado diante da vida. O primeiro é presença, o segundo pode ser exaustão. Então, talvez o quatro de copas esteja chegando hoje justamente para dizer: você não precisa aceitar qualquer taça, mas talvez seja a hora de levantar os olhos. Eu sou Patrícia de Carlo e esse é o Projeto Lume, onde o tarô encontra vida. E hoje o quatro de copas também me deixou essa pergunta: e se a vida não tiver sem graça? E se você estiver apenas cansado demais para perceber o sabor dela? Até o nosso próximo encontro.